Capítulo 5. Carlos Magno. As conquistas e os crimes. Carlos Magno, cerca de 742-814, era o filho primogênito de Pepino, o Breve, ungido rei pelo Papa Bonifácio, na presença dos bispos francos. Em 754, ajoelhou-se diante do Papa para reconhecer por completo sua condição de súdito e autoridade. O Papa, em troca do gesto de submissão, o ungiu rei e lhe conferiu o título de patrono dos romanos. Com a morte de Pepino, em 768, o reino foi dividido entre os filhos Carlos e Carlomano, que morreu 3 anos depois. O irmão, então, apossou-se de todo o reino franco, expulsando seus sobrinhos, que se refugiaram, junto com a mãe, no reino dos Lombardos, na Itália. Em 773, para socorrer o papado, tradicional aliado dos francos, Carlos desce a Itália para lutar contra os Lombardos e toma toda a planície padana. Como causa direta da derrota militar, os súditos do duque lombardo de Spoleto e os habitantes de Ancona, Osimo, Fermo e cidade e Castelo se declararam súditos do Papa. Em 774, Carlos foi a Roma para a Páscoa, tendo sido triunfalmente recebido pelo Papa e pelo povo. Nos anos seguintes, desceu mais 2 vezes à Itália para conter a rebelião lombarda. Com as novas campanhas, apoderou-se do Friuli e sujeitou o Duque de Benevento, destruindo, definitivamente, o domínio lombardo na Itália. Outra diretriz da expansão franca foi a Europa setentrional, dominada pelos saxões, contra quem Carlos se mostrou um conquistador impiedoso. Em 772, estabeleceu os primeiros antepostos em território saxão e mandou construir mosteiros para facilitar o trabalho dos missionários. Os saxões eram pagãos. Era o primeiro passo de um conflito que duraria mais de 20 anos. A guerra contra os saxões foi longa e cansativa. Os exércitos francos penetravam os novos territórios, desmantelavam os acampamentos inimigos e construíam fortificações. Os saxões, por sua vez, reorganizavam-se e destruíam as fortalezas francas. Mas Carlos teimosamente reconquistava o terreno perdido, mandava reconstruir os antepostos e, quando podia, criava novos em posições mais avançadas. Era um método extenuante de fazer guerra, e que custa caro em termos de vidas humanas, e que não trazia grandes sucessos, mas, com o tempo, os recursos humanos e econômicos do invasor, altamente superiores, estavam destinados a prevalecer. Alessandra Barbero, 2000, página 56. A submissão da Saxônia foi, em última análise, resultado de seu lento estrangulamento, com a construção de uma rede de bases fortificadas capazes de dar apoio umas às outras, de bloquear todos os rios, de mandar companhias de soldados devastarem os territórios inimigos, espalhando o terror e submetendo os habitantes, enquanto os fortes erguidos pelo inimigo eram tomados de assalto e destruídos, um após o outro, lentamente, mas de maneira eficaz. Alessandra Barbero, 2000, página 57. Oficialmente, a guerra se deu por questões fronteiriças, mas Carlos acrescentou a elas também motivações religiosas, como a proteção dos missionários cristãos e a conversão dos pagãos. O batismo forçado era imposto aos saxões que se rendiam, e os que não aceitassem eram condenados à morte. Em 782, eclodiu uma repentina e violenta rebelião saxônica. Os revoltosos exterminaram uma expedição militar enviada para dominá-los, matando ainda alguns colaboradores próximos de Carlos, o rei dos francos. Em represália, entrou na Saxônia com um novo exército, obrigou as tropas rebeldes a se renderem e entregarem as armas e mandou decapitar 4.500 rebeldes em um único dia. A partir de então, Carlos Magno conduziu uma verdadeira guerra de devastação, que só terminou em 785, com a rendição dos saxões, assolados pela fome, e o batismo dos últimos líderes rebeldes. Na mesma época, foi publicado o Capitulare de Partibus Saxoniae,
uma lei que punia com a morte quem ofendesse a religião cristã e seus sacerdotes. Dentre as ofensas punidas com a morte, havia faltas menores, como a não observância do jejum de sexta-feira. 4 Em 793, eclodiu a última grande rebelião dos Sachões. Carlos, dessa vez, ordenou a deportação em massa da população das províncias rebeldes, substituída por colonos francos e escravos. Então, amenizou as medidas repressivas antipagãs e se reconciliou com os nobres sachões sobreviventes. A expansão franca também chegou à Espanha, que na época estava sob o domínio do emir árabe de Córdoba, com a cumplicidade de alguns dignitários muçulmanos contrários ao emir. Carlos organizou 2 expedições militares em 778 e 797. A primeira foi um fracasso, e, durante a retirada, a retaguarda das tropas imperiais foi massacrada pelos bascos. A segunda levou, em 799, à conquista de Vichy. Outras expedições de conquista ampliaram os domínios ibéricos dos francos, até que, em 810, o emir de Córdoba firmou um tratado de paz reconhecendo o domínio franco na Espanha setentrional. Finalmente, falemos da expansão para o leste, na Panônia, atual Hungria. Aqui, Carlos lutou contra o povo pagão dos ávaros, contra quem lançou uma guerra de extermínio. Os historiadores da época falam de um número tão alto de vítimas que deixou a Panônia deserta. 5 Os territórios assim esvaziados teriam sido então ocupados por colonos francos e germânicos. O Papa agraciado com o milagre em 795. Leão XIII é eleito Papa. Sacerdote de origem humilde e reputação duvidosa, era mal visto pela nobreza. O próprio Carlos duvidava de sua moralidade, tendo em vista que, em uma carta cumprimentando-o pela eleição, pedia que o novo bispo de Roma seguisse escrupulosamente os cânones e as constituições dos pais da Igreja. Além disso, encarregava o abade Angilberto de garantir pessoalmente que o novo Papa vivesse honestamente. 6 Em 799, Leão III fugiu durante uma revolta de nobres romanos e se refugiou na corte de Carlos. Nesse meio tempo, espalhou-se o boato de que o pobre Papa teve os olhos arrancados e a língua cortada. Essa era uma prática comum para os bizantinos, para tornar inofensivo um adversário político sem se manchar com o pecado do homicídio. Na verdade, Leão III permaneceu incólume e contou que sua língua e seus olhos voltaram a crescer por milagre. 7 Ao território de Carlos chegaram também os adversários do Papa, que o acusaram de perjúria e adultério. Carlos entregou a questão a uma espécie de comissão de eruditos que devia avaliar a veracidade das acusações contra o pontífice. Um dos integrantes, o bispo Arno de Salisburgo, personalidade de prestígio acima das partes, enviou à corte um verdadeiro relatório, cujas conclusões não deviam ser muito favoráveis ao Papa, tanto que Aquino, conselheiro de Carlos, destruiu o documento e respondeu ao prelado usando o famoso lema evangélico: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. 8 No final, Carlos decidiu tomar partido do Papa e o mandou de volta a Roma escoltado por um exército. Pouco depois, em 23 de novembro de 800, ele mesmo dirigiu-se a Roma e foi recebido triunfalmente pelo clero. Em 1 de dezembro, Carlos, agindo como um novo Constantino, inaugurou os trabalhos do concílio que, na Basílica Vaticana, deveria se pronunciar a respeito das acusações feitas ao Papa. Àquele ponto, no entanto, todos sabiam que se tratava de um processo político e que Leão sairia dele ileso. A Assembleia confirmou que, tecnicamente, ninguém poderia julgá-lo e permitiu que se desculpasse das acusações, jurando solenemente sobre os evangelhos a própria inocência, o que o Papa tratou logo de fazer barbeiro. 2000, página 101. Leão III até hoje é adorado pela Igreja Católica como santo. Em 23 de dezembro, Leão prestou o juramento de purificação relativo às acusações que lhe foram impostas, e seus adversários foram exilados. 2 dias depois, durante a missa da noite de Natal, Leão III coroou Carlos Magno imperador e Augusto do Sacro Império Romano. O círculo se fechava,
Por um lado, o Papa cortava qualquer relação com o Império Bizantino, que considerava Roma sua extensão, e criava para si um imperador sob medida, com quem seria muito mais fácil se entender e de quem seria ainda mais fácil obter ajuda. Por outro lado, Carlos se tornava o verdadeiro chefe da cristandade no Ocidente e via formalmente legitimado e justificado o poder que já detinha de fato. Carlos, como Constantino antes dele, entendeu perfeitamente a formidável função agregadora e de instrumento de domínio espiritual que o cristianismo tinha em uma Europa ainda desunida e com as fronteiras ainda ameaçadas pelas populações bárbaras pagãs. Por essa razão, antes de ser coroado imperador, adotara uma política decisiva de cristianização dos povos a ele submetidos. Em seus cabeçalhos, se intitulava por graças de Deus e por concessão de sua misericórdia, rei e reitor do reino dos francos e devoto defensor e humilde servo da Santa Igreja. Mas não nos deixemos enganar por seu tom. A ajuda que o rei dava à igreja consistia em nomear os bispos e abades, em vigiar severamente seu comportamento e reuni-los em conselho quando julgasse oportuno, determinando pessoalmente a ordem do dia e promulgando as conclusões, todas as responsabilidades que acostumamos a ver ligadas ao Papa. Barbero, 2000, página 107. Para administrar e controlar melhor o império, Carlos dividiu seu amplo domínio em reinos, por sua vez fragmentados em uma série de pequenos distritos chamados condados. Cada condado era entregue a um conde, que centralizava os poderes militar, judiciário e econômico. Nas regiões de fronteira, por razões militares, os condados eram reagrupados em unidades maiores, os marquesados, sob o governo de marqueses ou duques, onde sobreviviam os títulos lombardos, um grande número de funcionários imperiais. Os missi dominici, em geral eclesiásticos, viajavam de um condado ao outro levando as ordens do imperador e controlando o trabalho dos vassalos. 9 Carlos morreu em 814. Seu império duraria menos de um século, esfacelado pelas guerras entre seus sobrinhos e pelas ambições dos grandes feudatários, os súditos de Carlos. Quem pagava a conta das campanhas de Carlos? Quando lemos a respeito de exércitos em marcha e campanhas de conquistas que duraram anos, temos que pensar que, na época, as tropas não levavam seus provimentos consigo, tomando das populações locais tudo aquilo que precisavam: comida, cavalos, bois, forragem para os animais, lenha para o fogo, etc. A passagem de um exército tinha como consequência quase inevitável devastações e escassez. Na Itália arrancada dos lombardos, por exemplo, a escassez tinha chegado a níveis tais que muitos venderam seus terrenos a preços ínfimos e chegaram a vender a si mesmos e as próprias famílias como escravos aos mercadores gregos, embarcando em seus navios. O fenômeno atingiu proporções tamanhas que alarmou o Papa e o próprio Carlos, tanto que, no final, o imperador decretou uma lei extraordinária anulando a redução à condição de escravo e as alienações realizadas em estado de necessidade. 10 Mas também em tempos de paz, para os povos conquistados, tornar-se súdito dos francos não devia ser grande negócio. Todos os súditos, aos 12 anos, deviam fazer um juramento de fidelidade ao imperador, que dizia expressamente que o fiel devia servir a Deus, obedecer aos mandamentos da igreja, prestar serviço militar e, dependendo de sua situação econômica, pagar os impostos. Além dos tribunais ordinários, existiam os episcopais, para os crimes de natureza religiosa. Os funcionários e os exércitos que os vigiavam a mando do imperador tinham o direito de se hospedar onde quisessem e requisitar cavalos, animais, carros, forragem e comida. Teoricamente, tais obrigações recaíam sobre todos os súditos livres, mas, na verdade, os mais prejudicados eram os pobres. 11 Muitas vezes, condes, duques e marqueses criavam, por iniciativa própria, impostos e serviços obrigatórios, ainda que a lei, teoricamente, proibisse isso. Uma reclamação de alguns súditos estrianos, que antes se submetiam ao Império Bizantino, expressa bem a ideia do nível de vexações às quais eram submetidos. Na época dos gregos,
Nunca pagamos pela forragem. 12. Nunca trabalhamos de graça nas empresas públicas. Nunca alimentamos os cães. Nunca coletamos impostos, como fazemos agora. Nunca pagamos pela matéria-prima, como fazemos agora, entregando todos os anos ovelhas e carneiros. E ainda devemos prestar o serviço de transporte até Veneza, Ravenna, na Dalmácia, e ao longo dos rios, o que nunca fizemos antes. Quando o duque precisa partir para a guerra do imperador, pega nossos cavalos e leva consigo a força de nossos filhos, fazendo-os guiar os carros e depois tomando-lhes tudo e mandando que voltem para casa a pé, e nossos cavalos ficam lá na França ou são entregues a seus homens. Na época dos gregos, entregávamos, por ano, se necessário para os ritos imperiais, uma ovelha a cada 100, quem as tivesse. Agora, ao contrário, quem tem mais de 3 devia entregar uma por ano. E fazemos todas essas prestações e pagamentos à força, porque nossos pais nunca os fizeram, e nossos parentes e vizinhos riem de nós em Veneza e na Dalmácia, assim como os gregos, que nos governavam antes. Bárbaro, 2000, página 215. Mas os bravos súditos histrianos também reclamaram das autoridades eclesiásticas. Primeiro, a igreja pagava metade de todos os impostos recolhidos para o império. Agora não mais. No mar público, onde todo o povo pescava junto, não ousamos mais pescar, pois os homens da igreja nos pegam a pauladas e cortam nossas redes. Bárbaro, 2000. Carlos Magno Santo. Depois de sua morte, nasceu um verdadeiro culto à imagem de Carlos. Em 1165, Frederico Barba-Ruiva mandou sua criatura, o antipapa Pascoal III, santificá-lo oficialmente. Parece que já naquela época alguns eclesiásticos levantavam o problema de sua vida particular, por nada irrepreensível, dividida entre massacres promovidos por vingança e uma enorme quantidade de concubinas, e não se entende bem qual dos dois pecados era considerado mais grave. Até hoje, a Biblioteca Sanctorum, peça oficial da Igreja Católica, mostra algum constrangimento ao delinear sua biografia. A vida particular de Carlos foi absolutamente deplorável, e não se podem de certo esquecer dos repúdios e muitas concubinas, nem os massacres justificados apenas pela vingança ou a tolerância para com a liberdade dos costumes da corte. Não faltavam, contudo, indícios de sua sensibilidade para a culpa em um período predominantemente rude e corrupto. Seu biógrafo Reginaldo informa que Carlos não gostava dos jovens, muito embora convivesse com eles. E embora sua vida religiosa pessoal nos seja desconhecida, sabemos que fazia questão de observar os ritos litúrgicos que mandava celebrar, especialmente em Aquisgrana, atual Axém, com honras suntuosas. 13. Hoje, o culto a Carlos Magno é celebrado oficialmente apenas na diocese de Axém e é tolerado por indulto da Santa Congregação dos Ritos e também em Metem e Münster. 14. A corrupção do poder, a pornocracia romana. Observando a solenidade e a retidão dos conclaves atuais, é difícil imaginar que, nos primeiros séculos do cristianismo, as eleições dos bispos de Roma acontecessem em um clima bem diferente, com brigas, confrontos em praça pública, contestação de resultados, eleições de contrabispos, quando o cristianismo se tornou religião de Estado, e o cargo de bispo de Roma passou a ser um dos mais cobiçados do império. As lutas entre as facções dos candidatos rivais, por vezes, chegaram a níveis sangrentos. Durante a eleição episcopal de 336, por exemplo, os confrontos entre os que apoiavam Damaso, de base popular, e os que apoiavam seu rival Licínio, aristocracia, deixaram um saldo de 136 mortos em um único dia. O próprio Damaso, eleito papa, foi intimado para responder no tribunal pela acusação de homicídio, mas foi absolvido. 15. Os séculos seguintes presenciaram uma situação aparentemente paradoxal. O papado aumentava cada vez mais seu poder e sua influência, pelo menos no Ocidente, mas justamente por isso, muitos tinham interesse em colocar no trono de Pedro um homem de sua confiança. Nobres romanos,
grandes senhores feudais itálicos, prelados ambiciosos, imperadores legítimos e seus rivais. Cada um julgava com as próprias cartas, que podiam ser intriga, homicídio, revoltas populares ou invasões militares. Nos 130 anos entre a eleição de João VIII 873 e a morte de Silvestre 2003, houve 33 papas mais 4 antipapas. 10 deles morreram assassinados. Muitos foram presos ou exilados. Poucos governaram por muito tempo. Muitos ficaram menos de um ano ou até poucos dias. Nobres romanos e grandes senhores feudais itálicos, imperadores legítimos e seus rivais, todos procuravam colocar no trono de Pedro um homem de sua confiança. Talvez isso possa explicar o que os historiadores chamam de período da pornocracia, ou seja, do governo das prostitutas. 16 Um dos mais negros da história da Igreja. De fato, por décadas, o poder de Roma esteve nas mãos das mulheres da poderosa família Teofilato, que teve grande influência sobre a vida pública e o papado, utilizando como instrumento de poder qualquer meio à sua disposição, incluindo os ilícitos e imorais. Aqui nos limitaremos a narrar as saliências de alguns papas cuja conduta pode ser definida como licenciosa. João VIII foi envenenado em 882, mas como o veneno não surtiu o efeito desejado, seus inimigos acabaram quebrando-lhe a cabeça a golpes de martelo. Um de seus adversários era Formoso, que se tornou papa em 891. Seu sucessor, Estevão V, 896-897, que pertencia a uma facção oposta, exumou seu corpo em putrefação, para que fosse julgado e condenado por um concílio, mandando jogá-lo nas águas do Tibre. Estevão, por sua vez, foi preso e estrangulado. Leão V e o antipapa Cristóvão foram destronados, presos e assassinados. Sérgio III 904-911 foi amante de Marozia Teofilato, mulher do conde Alberico de Tuscolo, com quem teve até um filho, o futuro Papa João XI 931-935. João X, 914-928, inicialmente apoiado por Marozia, demonstrou-se independente demais da família Teofilato e acabou preso e sufocado com um travesseiro. É provável que o poder ilimitado de Marozia tenha dado vida à lenda da papisa Joana, que presumivelmente nasceu da sátira antipapal. De acordo com a lenda, uma mulher vestida com roupas masculinas foi eleita para o trono de Pedro em 17 de julho de 855. A papisa, entretanto, ficou grávida e, durante uma procissão, no meio da multidão, caiu de 4 e começou o trabalho de parto. Revelada a verdadeira identidade do Papa, a multidão enfurecida esquartejou Joana. A lenda fez com que nenhum outro Papa passasse por aquele caminho e que o sucessor da papisa retirasse o nome de sua predecessora dos registros históricos. Voltando a Marozia, nesse meio tempo ela havia atiçado a multidão de Roma contra o próprio consorte Alberico, que foi linchado, deixando-a, assim, viúva e livre para se casar com o conde Guido, da Toscana. Em 931, o filho de Marozia torna-se o Papa João XI. Este, aliado ao meio-irmão Alberico, filho do conde linchado pela multidão, mandou prender a mãe e expulsou de Roma seu terceiro marido, o rei da Itália, Hugo. Foi instaurada na cidade uma república aristocrática. O pontífice morreu na prisão em 936. O ano de 955 presenciou a eleição de João XII, de 20 anos, 955-964, primeiro Papa a alterar o nome de batismo, filho daquele Alberico que se tornou chefe de Roma. João era um jovem apaixonado por festas e pela caça, e totalmente alheio à liturgia. Ele transformou São João de Latrão em um bordel e foi acusado de adultério e fornicação. Foi durante seu pontificado que o imperador Otonis sancionou o privilegium Otonis, ou seja, o direito do imperador de ratificar a eleição dos papas e exigir sua fidelidade. Deposto por Otone, substituído pelo antipapa Leão VIII, João retomou a posse do trono pontifício em 864. Morreu no mesmo ano.
talvez assassinado, na cama de uma mulher casada. As décadas seguintes viram a luta entre a facção imperial e aquela ligada à nobreza romana. Várias vezes a cátedra de Pedro ficaria vaga ou seria reivindicada contemporaneamente por dois ou mais rivais. Em 965, João XIII foi expulso de Roma por uma revolta de nobres e recolocado no trono por Otoni. E em 974, Bento V foi preso no Castelo de Sant'Angelo pela facção romana antigermânica e estrangulado no cárcere. João XIV também morreu no cárcere, 984, talvez morto pelo fio de uma espada, talvez de fome. João XV foi exilado e recolocado no trono pelo imperador Otoni III. O antipapa Bonifácio VII morreu envenenado em 984, e seu cadáver nu não foi enterrado. O antipapa João V foi torturado por soldados imperiais e trancado em um mosteiro, onde morreu em 998. Em 996, o imperador Otoni III, então com 16 anos, foi a Roma e fez seu primo de 23 anos ser eleito papa, sob o nome de Gregório V. Assim que Otoni partiu, uma nova rebelião eclodiu em Roma. O papa foi expulso, e foi eleito um antipapa, João V. O imperador então voltou a Roma, mandou mutilar o antipapa e decapitou Crescêncio, líder da facção antigermânica, e a história poderia continuar. Na metade do século XI, o papado chegou a seu ponto de decadência máxima com Bento IX 1032-1045. Contam que ele viveu da maneira mais libertina possível, ainda que, do ponto de vista teológico, fosse extremamente ortodoxo. Foi expulso de Roma por um breve período de tempo e substituído por Silvestre III. Mesmo voltando em abril de 1045, após expulsar o usurpador, Bento abdicou em maio, quiçá para se casar, vendendo seu pontificado a João Graciano, seu padrinho, provavelmente por 1000 talentos de ouro, que se tornou Papa Gregório V, talvez arrependido da venda. Bento voltou a Roma 3 anos depois, para reivindicar o trono de Pedro. O imperador Henrique III desceu à Itália em 1046, para dirimir a controvérsia acerca do papado. Na verdade, 3 pontífices eleitos, o demissionário Bento IX, Gregório V e Silvestre III, lutavam ao mesmo tempo pelo cargo de bispo de Roma. Henrique III convocou, em Sutri, uma concílio que depôs tanto Gregório V quanto o rival Silvestre III. Em seguida, um sínodo em Roma depôs também Bento IX, e fez eleger o bispo Saxião Clemente II, que, no Natal, o coroou imperador. Mas a intervenção pacificadora do imperador tinha um preço. O controle imperial sobre o papado, ao menos em teoria, tornou-se absoluto.